noite a todos e a paz esteja com todos nós nesse momento. Bem, a morte bendita ou desconhecida? Nesse mês aqui nós iniciamos, a partir de hoje, o Setembro Amarelo, que é com relação ao suicídio, mas como eu já tenho preparado esse tema, quando eu fui convidado, eu tinha deixado esse tema na fala, vamos dizer assim. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a morte. Nos capítulos 1 e 2 do livro Céu e Inferno, já Kardec mostra essa nossa relação para com a morte. Existe uma estatística em algumas casas espíritas que afazem que o livro menos lido da doutrina é o Céu e Inferno. Interessante, né? Porque, embora nós espíritas reconheçamos que céu e inferno não existam, são situações, são envolvimentos do pensamento, não é uma localidade, mas sim uma condição de espírito. E nessa condição de espírito, existem regiões angelicais e regiões infernais. Assim, os espíritos se unem, os espíritos se agrupam em determinadas regiões. Também lá nos capítulos 1 e 2, é bom pesquisar, ele tem ali alguma coisa regimentada que é do princípio, ou dos princípios da doutrina espírita, que estão, nós começamos a pesquisar os princípios na introdução do livro dos Espíritos, do item 6, que é resumo da doutrina espírita. Então, no livro Céu e Inferno, Kardec diz assim: quando nós desencarnarmos, ou seja, o corpo morre, o espírito não morre. O espírito não morre nunca. O espírito, depois de individualizado, não morre. Quem morre é o corpo, ou os corpos. A partir do momento que eu me separo do corpo, eu vou me deparar com tudo que eu fiz, de bom e de ruim. Eu vou me deparar com todo o bem e todo o mal que eu tenha feito. Isso é lei, isso é uma lei de Deus, não é ninguém que está inventando, é uma lei de Deus. E também eu vou me encontrar com todos aqueles com quem convivi na Terra, que logicamente estejam desencarnados. Eu vou conviver com esses. São situações interessantes porque a morte sempre foi vendida, principalmente depois da passagem do Cristo pela Terra, a morte foi vendida para nós como alguma coisa ruim. Foi colocada numa situação extremamente nefasta. E não deve ser bem por aí, né? Como é que a morte pode ser ruim se foi criada por Deus? Se Deus é infinitamente bom e justo, perfeito em todas as suas ações, e não pode deixar sempre a sua melhor criatura, que é o homem, né, o espírito encarnado, ele cria o espírito, depois o espírito ele encarna e reencarna para facilitar e acelerar o seu processo de evolução. Ele ia dar então para a sua melhor criatura alguma coisa que fosse ruim. A morte só é ruim para aquele que não cumpriu adequadamente com as suas obrigações no planeta Terra, exacerbando os seus vícios ou as suas vicissitudes. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Nós podemos falar de morte num contexto bem geral, mas eu escolhi falar sobre essa questão das mortes prematuras porque essas são as quais geram mais lástimas ainda. As pessoas se lastimam muito quando perdem um ente querido próximo, numa condição dessa, se a morte é prematura, ou seja, desencarna jovem. E eu acho que hoje, com o avanço da ciência, principalmente da medicina aí, uma pessoa hoje com 40 anos é novo, né? Antigamente era idoso. Antigamente, 40 anos era uma pessoa idosa, agora já não é mais. Então, a minha mãe, agora em outubro, vai fazer 21 anos que ela foi embora, ela desencarnou. A minha mãe caiu em casa, sofreu um acidente doméstico lá e quebrou o tornozelo. Então, ela veio ao hospital, no outro dia tirei, que o médico pediu para tirar. Daí foi feito os preparatórios para ela operar em 2 dias. Então, eu levei para operar. Durante o dia eu deixei ela lá para fazer a cirurgia, uma irmã minha ficou lá. À noite eu estava saindo do centro que eu frequento, Leonor, tocou meu telefone, de qualquer forma eu ia ao hospital. Era minha irmã dizendo assim: vou aqui, estão entubando a mãe. Daí eu corri lá. Cheguei lá, já não deixaram entrar, aquele corre e tal, daí umas 11h30, 15 para meia-noite, saiu uma médica lá e falou: quem é o responsável? Foi o seu médico. Ela começou a conversar, eu falei: não sei como conversar com ele, não sei ser sincera, pode ser direto. Ela falou: dizendo de tudo, não teve jeito. Então, ela operou às 2 horas da tarde, às 17 e pouquinho terminou a cirurgia, às 21 horas, entre 20, 30 e 21 horas mais ou menos, ela teve uma embolia e desencarnou.
Com 63 anos de idade. Hoje eu não sou nada jovem, uma pessoa de 63 anos, uma pessoa nova. Desencarnou. Então, e eu sou espírita, eu sou convicto, eu não sou espírita porque eu acredito, sou espírita porque eu estudo, eu pesquiso. Então, depois de um ano mais ou menos, acho que não foi um ano, acho que uns 6, 7 meses, eu fui à casa do meu pai, estava meu pai, minhas duas irmãs, algumas pessoas lá. Daí eu cheguei, a pessoa falou, o pessoal estava conversando aqui, queria conversar com você. Eu falei, pois não, a gente estava analisando aqui, a gente acha que foi erro médico. O que você acha? Eu acho que o pessimismo de vocês jamais vai tirar a fé que eu tenho em Deus, porque sei que Ele é perfeito, muito menos o meu otimismo, porque eu sou otimista fanático. Então, se vocês têm provas, vocês levantam as provas. Se não tem, vocês estão sofrendo de novo. Vocês estão sofrendo as fases do luto aí. Tem gente que leva 10 anos para acabar com a fase do luto. Tem gente que leva 10 dias, tem gente que leva um dia, não sei. Mas ficar questionando, Deus não erra. Deus não erra, Deus é perfeito. Então nós questionamos por um motivo que está na obra. Quando o Kardec diz, por exemplo, que nós temos presunção. E eu digo que nós temos a presunção da perfeição. Quem trabalha na área jurídica sabe, existe a presunção de inocência. Todos aqueles que cometem crimes, que estão presos, foram condenados, se nós formos conversar, eles vão dizer que são inocentes. Eles vão julgar que têm direito, pela sua presunção de inocência, eles vão julgar que têm direito de roubar alguém, de tirar a vida de alguém, de fazer o que eles quiserem. Então eles acham que são inocentes. E nós, muitas vezes, temos presunção de perfeição. Quando acontece alguma coisa comigo, e eu pergunto para Deus se era para acontecer, eu estou questionando a lei de Deus. Se eu entendo que Deus é perfeito, eu estou questionando a perfeitividade de Deus, eu estou dizendo para mim que eu sou mais perfeito que Deus. Está cheio de gente assim, tá? Então, quando desencarna alguém na família, a gente vê na Revista Espírita de novembro de 1864, quando Kardec foi fazer uma palestra em Bruxelas, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim: as leis de Deus estão aí para que nós possamos conhecê-las, estudá-las, conhecê-las, entendê-las e aceitá-las. Eu conheço, entendo e aceito a lei de Deus. Quando acontece alguma coisa, eu vou saber se eu aceito ou não. Se eu não aceito, é porque eu não entendi direito. Se eu não aceito e não entendi, é porque eu não pesquisei devidamente. O que são leis naturais? As leis naturais são as leis de Deus. Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Então a consciência nunca nos engana. Aí nós vamos lá. Jovens em lugar de velho. Já viu quando desencarna alguém jovem e as pessoas questionam logo no velório ali e falam, poxa, tanto velho batendo as botas aí, vai levar justo o cara novo aqui. Eu tenho um amigo que morava aqui na Rua Aparecida antigamente, o senhor Vécio Mané, ele perdeu a perna na tomada da Monte Castelo em 1945. E o filho dele, o Vécio Mané Júnior, já desencarnado também, é um grande amigo que eu tenho. Ele já faltava 15 dias para a gente completar 40 anos, ele desencarnou. E aqui, na avenida, você vai lá na frente, lá para baixo, lá naquela outra avenida lá, uma travessa, daqui, Geraldo, né? Nós temos lá o irmão do Geraldo, Cláudio. O Cláudio era aquele irmão para mim, nós trabalhamos juntos, nós éramos assim como irmãos. No velório do seu irmão, o seu Vécio chegou e falou para mim, vai, eu não sei que estudo, eu não sei que não sei o quê. Você acha que está certo? Eu aqui uma perna, quase morrendo, coração desafenado. Eu fico aqui, esse menino novo aí que podia produzir muito para o Brasil, para o país, vai embora. Eu falei, o senhor tem que conversar com Deus, senhor. Tem que conversar com Deus, porque Deus não é. Mas se eu fosse, eu não ia perder nada. Eu falei, não sei. O senhor tem que saber a lei de Deus, tem que entender a lei de Deus. Então é esse questionamento que muitas vezes é uma coisa até de bondade, um coração bondoso, mas não é um coração que entende, que estuda, né? A justiça de Deus, ela não falha, ela não comete erros. E existe uma coisa que nós espíritas precisamos saber em decorar, em termos de justiça. Na Terra existem muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Eu fui preso por um crime que eu não cometi. Nessa existência não cometeu. Em outras nós não sabemos. Então não existem injustiçados na Terra. Bala perdida, não tem bala perdida. Se desencarnou,
é porque tinha que desencarnar. Eu lembro uma vez num trabalho mediúnico, em pensamento, eu questionei, acho que faz uns 2 ou 3 anos que minha mãe veio embora, eu questionei em pensamento, lá no trabalho mediúnico. Eu questionei se eu fiz tudo certo. Porque a gente pensa assim, né? Quando o parente da gente desencarna, será que eu fiz tudo o que eu podia fazer? E não sei qual foi o diálogo que estava havendo lá. Eu questionei, falei, será que eu fiz tudo certo? Era para ser do jeito que tinha sido? Daí, o meu amigo, o meu mentor, ele disse assim: cada incisão no corpo, seja numa cirurgia, ou seja numa necrópsia, esses cortes são absolutamente necessários para o desligamento do espírito. Estou mesmo pela boca só de pensar. Melhor não falar então. Leva o forte e deixa o fraco. São os questionamentos. Leva alguém que está forte e deixa o fraco. O útil aos que não servem. Então tem muita gente que fala, poxa, meu filho, menino bom, minha filha, tanto bandido por aí, e meu filho que vai embora. Não, são questionamentos até plausíveis relacionados ao amor, mas não ao conhecimento. Fere o coração da mãe. Uma mãe que se separa de um filho, aí, quando adolescente, é muito difícil você lidar com uma situação dessa. É difícil porque foi vendido para nós essa negatividade, essa lástima da morte. A verdadeira vida é a vida espiritual. Nós surgimos como espíritos, vamos reencarnando para facilitar e acelerar o nosso processo evolutivo, auxiliar na nossa evolução. Nós não temos direito de questionar a divindade, mas vamos fazer, não tem jeito. Tem um amigo meu, foi acometido de um câncer extremamente agressivo, e acho que foi 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses por aí. Eu encontrei com ele um dia no centro de frequência, cheguei lá, ele falou, queria conversar com você, eu falei, pois não. Daí ele falou assim, rapaz, eu estou triste comigo hoje, você não tem noção. Eu falei, por quê? Ele falou, eu me peguei hoje questionando Deus a respeito do meu câncer. Eu falei, mas viu, você acha que Deus vai pegar o olhar torto para você por causa disso? Primeiro que Deus não é individualidade, Deus é causa, a causa de tudo que existe. Então, na causa de tudo que existe, tem uma ligação com tudo isso que você está passando. Se Deus não erra, então Deus entende você, pode ficar sossegado. Não só Deus, como os espíritos superiores e puros, entendem você no seu questionamento. Você está vendo o seu fim próximo, não é? Eu estou vendo o meu fim próximo, eu vou perguntar, estava na hora mesmo, senhor? Vai perguntar. Não tem jeito, a não ser que seja um espírito um pouco mais esclarecido, um pouco mais evoluído, ele vai encarar de uma forma melhor. Privando-o da inocente criatura. Olha que interessante. O coração da mãe é privado de uma inocente criatura. A minha mãe, ela perdeu, numa gestação, ela perdeu gêmeas antes de eu nascer. Gêmeas. Então foi a primeira gestação da minha mãe, eram 2 gêmeas. Depois foi minha irmã mais velha, depois foi ele, depois foi minha irmã mais nova. Então minha mãe estava com 5 meses, ela perdeu as 2 gêmeas dela. Interessante. E eu brincava, eu fui fazer uma palestra no Dia das Mães, uma casa que me convidou lá muitos anos atrás. E eu contava uma história, eu gostava porque minha mãe me beliscando o cara, depois eu contava essa história. Eu não gostava que eu contasse, porque era uma história inventada. Então, eu falava assim, que no mundo espiritual eu estava lá para reencarnar, e está difícil a mamãe, tá? A mulherada está com os métodos, os processos contraceptivos cada vez mais eficazes. Não tem mais família com 10, 15, 20 filhos, né? Quem aqui é filho de família de 20 filhos? Ninguém. 15? 10? Ó, 10 já tem, aí legal. Eu fui numa cidade onde eu falei, quem aqui é família? Eu fiz essas mesmas perguntas. Depois que eu parei, a moça levantou a mão lá, ela falou, eu sou filho de uma família de 21 filhos. Eu falei, isso não é família, é fábrica de gente. Isso não é família, é fábrica de gente, é outra. Daí eu brinquei com ela, falei, alguma vez na sua vida, você viu sua mãe, ela não estava grávida? Ela falou, não. Eu só lembro da minha mãe grávida, também 21 filhos. Nós que fomos mães sabemos o que é isso aí. Então, nessa condição, eu estava lá para reencarnar, e meus pais dormindo, o sono, o corpo deles dormindo, o amigo espiritual da minha mãe chegou e falou assim, você precisa dar a luz a um outro espírito. Ela falou, mas já tem uma. Não, mas precisa, é um acordo de vocês, tem uma pendeira lá, você tem que... Ela falou, puxa vida, aquele negócio você vai comprar alguma coisa, vai comprar no escuro? Não,
posso dar uma olhadinha? Daí eles levaram, né, no lugar, no espiritual lá, tinha um monte de espírito lá, mostrou de longe, falou, aquele lá. Ela falou, não tem outro. Aí eles falaram, não, a relação é entre vocês, tá? Parece mesmo. Daí eu embora dirigindo o carro e me disse, você acha que ele faz? Você é seu cachorro. Ela ficava brava. Necessidade de elevação. Eu preciso, nessas condições, elevar o meu pensamento, o bem e a fatalidade. Existem fatalidades? Se não existe bala perdida, não existe fatalidade. Se não tiver que desencarnar, não desencarna. Às vezes nós aceleramos. Como agora, nesse mês aqui, nós vamos falar do suicídio, no suicídio eu acelero a morte do meu corpo. Mas mesmo assim tem suicídio incompetente, tenta não consegue. Pode reparar, às vezes acontece isso. Não é? Não consegue. Mas o suicídio, segundo o Emmanuel, é o único crime inafiançável perante a lei de Deus. Não tem fiança. Vai ter que pagar, vai ter que expurgar o mal que fez. Não é isso? Mas isso é por um outro momento. A medida da justiça divina. Qual a medida da justiça divina? Não sei. Para que eu tivesse a medida da justiça divina, eu tinha que me revelar com Deus. Que é o que nós fazemos. Às vezes a gente pensa que é Deus, né? Não tem gente que pensa que é potentado. Potentado é escolhido de Deus, que é melhor do que os outros. Não tem. Ninguém é potentado. Nós evoluímos. É lei da evolução. Está na doutrina espírita. Está na doutrina espírita, é lei da evolução. O nosso capricho. Às vezes nós queremos que Deus, a causa de tudo que existe, a causa da infinitude, nós queremos que Ele aceite um capricho nosso. Se a gente for analisar o desejo nosso de milagre, o nosso desejo de milagre, a gente quer que aconteça um milagre, mas que Ele derrogue uma lei, Ele mude a lei em nosso favor. Se Ele é perfeito, Ele não vai mudar a lei dele. As leis de Deus são divididas ou subdivididas em dois grupos: leis primárias e ou primordiais, que são leis imutáveis, leis que não mudam. Por exemplo, lei da evolução. Tudo que é criado por Deus evolui, os seres, as coisas e os mundos, não muda. E leis secundárias e ou subsidiárias, que sofrem mudanças de acordo com o mundo ou os mundos onde os espíritos estão. Aí sofrem algumas mudanças, mas as leis primordiais não sofrem mudanças. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu quero para o meu capricho. Finalidade inteligente, razão de ser. Qual a razão de ser nesse momento desses desencarnes? Existe uma motivação, uma razão de ser. Eu, quando comecei a trabalhar no doutrina espírita, eu conheci no trabalho mediúnico alguém que desencarnou jovem, com 29 anos, um médico oncologista, na cidade de Uberlândia, sorocabano, se formou em Uberlândia e ficou em Uberlândia. Ele desencarnou de acidente de moto. Com 4 anos de idade, ele estava aqui em Sorocaba, embaixo de uma mangueira, do pé de manga, lá no quintal da casa dele. A mãe dele ia lá com 4, 5 anos, ele estava com uma manga que caía, ele estava cortando a manga. O que você está fazendo? Vou operar a manga. Eu vou ser médico. E foi médico. E avisou a mãe dele: eu vou me formar, mas não vou trabalhar muito. Eu vou desencarnar antes dos 30 anos. Ele desencarnou faltando um mês para fazer 30 anos, com 29 anos de idade. Interessante, né? Então eu aprendi muito com ele, eu conversava muito com ele, porque uma amiga nossa no centro lá, que era médico, e ele trabalhava através da mediunidade dela. Então eu conversava muito com ele. Então ele disse assim: eu só precisava terminar a faculdade, trabalhar um pouco, para ter alguma coisa que eu não tinha na Primeira Guerra Mundial. Quando eu era auxiliar de um médico chamado Dr. Hans, e eu não tinha a faculdade, eu não tinha formação. Então eu só reencarnei para essa formação. Interessante. Nós não sabemos a finalidade inteligente, a razão de ser de um fenômeno desse. Vocês acham que a mãe dele ficou contente de formar um médico e logo depois disso ele desencarnar? Ele tem livro escrito, antes de desencarnar, ele deixou um livro escrito, abriu um consultório em Uberlândia para que ele e os amigos dele, formados, atendessem os carentes. Até hoje tem um consultório. Eles vão lá, não sei quantas horas por mês, por semana, vão trabalhar, atender os carentes. Então são situações que muitas vezes nós descaracterizamos ou não sabemos. Esse médico, o nome dele é Hélio Garcia Barbosa, né? Mas desencarnou lá em Uberlândia. As dores, a razão divina e razão regeneradora. A dor, através do uso da razão, ela pode ser regeneradora. Então é duro explicar para alguém o benefício da dor. Meu pai estava aí, meu
pai desencarnou faz 2 anos. Ele estava muito mal, era muito agressiva a doença dele. E um dia eu fui pernoitar com ele, lá por 1h30 da manhã, ele não dormia. Quando ele dormia 5 minutos, estava bom. Então lá por 1h30 da manhã, ele me chamou, Wagner, falei, oi, está dormindo? Eu falei, não, veio pernoitar, o senhor não veio dormir. Eu brincava muito com ele. Ele falou, queria conversar. Eu falei, agora, a luz é apagada ou a luz acesa? Acenda a luz. Eu falei, tá bom, tá acendendo. Ele chegou para mim e falou, vou ser sincero com você, eu não quero reencarnar mais. Eu falei, puxa, que bom, pai, legal. Pena que meu senhor desistido, né? É lei de Deus, você vai reencarnar. Não tem jeito. Ele falou, mas eu falei, por quê, pai? Ele falou, sofreu mesmo. Você imagina se ficar sem engolir nada, nem saliva. Ele ficou quase 5 meses nessa situação. Não engolia nem saliva. Não dorme mesmo, né? Então, os medicamentos, tudo. Eu falei, o que foi? Estou sofrendo muito. Então, eu falei, então tá. Eu falei, qual foi a pior dor que o senhor teve até hoje? Ele falou, tive um problema com a mulher, para você usar só. Eu falei, essa dor está te incomodando hoje? Não. Outra dor bem grande que o senhor teve, suportável. Assim, assado. Eu falei, está incomodando o senhor? Ele falou, não. Eu falei, o senhor lembra a maior dor que eu tive? Ele falou, lembro. Eu falei, então, eu tinha 14 anos, eu tive torção testículo, alguém já sabe o que é isso, não? Deus é bom, porque você está olhando uma parede branca, assim, ela fica assim, pá! Você para, você desmaia. Ela dá uns alertas e você desmaia. Então eu fui no médico, ele falou, se não operar amanhã, você está no pacote. Morre, mata. Daí eu peguei com 14 anos, fui internado no 2 de dezembro. Falei, pai, aquilo lá é uma dor terrível. Ele falou, não quero nem imaginar. Eu era meio patifão, não quero nem imaginar. Eu falei, então, já não está me incomodando mais. E comecei a falar com ele. Daí eu falei, tem mais uma, o senhor vai desencarnar? O senhor está falando. E vai, não sei. Pode ser que eu não sou filho. O senhor está falando que vai desencarnar. O senhor vai desencarnar, vai chegar e vai se deparar com todo o bem e todo o mal que o senhor fez. Daí vem e começa a puxar a capivara espiritual. Para quem não sabe, a capivara é aquela ficha que a pessoa tem na delegacia. Vai começar a puxar a espiritual. Começa a lembrar do dia anterior, mais anterior, e vai lembrando, 1 ano, 2 anos antes, então, até onde você aguentar lembrar. Porque a maioria não aguenta lembrar e fala, esse aí sou eu mesmo, não precisa passar mais filminho nenhum, dá o serviço aí que eu faço. Não é assim? Daí eu falei, tem mais uma. Quando eu começo a lembrar do mundo espiritual e tudo isso, eu vou entrar em desespero. Porque a única forma que o espírito tem de esquecer-se dos crimes cometidos em outra vida é reencarnando. E a mulherada não quer ser mãe. A mulherada está desistindo de nós. Ele falou, então tudo perdido. Não está bom aqui, lá também não vai dar bom, o que eu faço? Eu falei, faz o que Deus quer. O que Deus quer? Que a gente melhore. Deus quer que a gente melhore. Daí peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e fui ler para ele o texto, a paciência. É legal aquele texto, né? A paciência. Ler para os outros é uma maravilha. Quero ver se eu vou ler para mim quando eu tiver na morte. A morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos. Graças a livrar, né, o espírito de desregramentos, coração de mãe, cabelo branco dos pais, toda aquela coisa. Então a morte de um jovem de 20 anos, que a gente vai falar um texto de 20 anos, é muito melhor muitas vezes. Nós não sabemos por quê. Se viveu só 20 anos e Deus está permitindo que vá embora, sinal que a capivara dele é curta. Grande benefício. Deus concede preservação de misérias, as misérias humanas. Misérias que podem ser trocadas por palavra chamada ignomínia. Tudo isso que nós estamos vendo no mundo aí. Você prefere que seu filho desencarne e vá para um mundo melhor, porque o mundo dos espíritos é melhor, em teoria é melhor, ou prefere que ele fique sofrendo? Coisas desse tipo. E utilidade na terra. Qual a utilidade que ele teria na terra? Não seria mais útil para ele conviver com espíritos melhores do que a nossa família? Pergunta interessante. É uma terrível desgraça, dizeis. Nós dizemos que é uma desgraça. Esperanças na terra. Tem uma vida de esperança. Um jovem tem uma vida de esperança. Vai poder conquistar muitas coisas aqui neste mundo terreno. A nossa visão passa então a ser estreita, porque nós, novamente, nós não conhecemos a justiça de Deus. A justiça de Deus sendo perfeita, eu não posso questionar. A esperança da vida futura, isso é uma delícia. Capítulo do livro dos Espíritos, que é dividido em 4 pequenos livros, um fala sobre a criação, o livro segundo fala sobre
a nossa relação com os espíritos e deles para conosco, porque vem falar mundo espiritual e mundo corporal. A terceira são as leis morais. As leis morais, se tudo, qualquer Bíblia, Evangelho, a doutrina espírita se perder, a terceira parte do livro dos Espíritos resgatou toda a lei de Deus, que são as leis morais. E o quarto livretinho são esperanças e consolações. Começa a falar sobre essa coisa da morte como esperança. E esse quarto livreto, ele se complementa pelo livro Céu e Inferno. O primeiro livretinho do livro dos Espíritos se complementa pela Gênesis. O segundo pelo livro dos Médiuns, o terceiro pelo Evangelho e o quarto pelo livro Céu e Inferno. Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Que pensamento às vezes que nós temos, né? Às vezes ele está lá do lado do espírito superior e eu queria que ele estivesse do meu lado. Isso tem um nome, não tem? Tem a ver com o meu ego, então é egoísmo. Regozijai-vos em vez de chorar. Já pegou? Às vezes eu convivi com um parente meu, 50, 60, 70, 80, 90 anos, eu tenho que agradecer isso. Não reclamar porque foi embora. Tem famílias que são bem objetivas, né? Se o vô tiver com 98 anos internado, o que meu faz pressa para desencarnar logo se ele estiver fazendo, para deixar, se ele tiver uma riqueza, para deixar. Ai, Senhor, livre o vovô do sofrimento, leve ele para o seu ladinho. Agora, se for um parente que vai largar dívida, a gente, Senhor, arruma a saúde desse traste, por favor. Deixa ele com nós aqui. Ele tem que pagar as dívidas. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de lágrimas. São as necessidades do Espírito que desencarna e, logicamente, a perfeição de Deus. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco, já foi falado. Espíritas, sabeis que a alma vive melhor livre. Tanto que em vários pontos da doutrina espírita, Kardec, o Espírito da Verdade, cita que o Espírito desencarnado é um Espírito livre. Eu conheço uma menina, ela está hoje com 24 ou 26 anos. Ela teve uma paralisia cerebral quando nasceu, então ela não se comunica, não se mexe, não se movimenta, não anda, né? Toda aquela coisa. Fica numa cama, prostrada. Aliás, outro dia, a mãe dela veio fazer uns queixumes comigo, eu falei, parabenize você mesmo e ela. Porque já era para ter ido embora nessa idade, são raros os que aguentam ficar tanto tempo assim, depois de uma paralisia cerebral, 25, 26, 27 anos, são raros. Sinal que você está cuidando bem da sua filha. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Aí é que está o interesse. Ou o interessante. Meu filho desencarna, mas ele não se separa de mim. Eu estou aqui parado agora, estou no mundo corporal. Se tiver um amigo espiritual meu aqui do meu ladinho, desencarnado, ele está do meu lado, mas está no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual e o mundo físico entrelaçam-se, interagem-se continuamente, 24 horas por dia. Então, eu nunca estou sozinho. Quando o meu corpo dorme, eu tenho mais contato ainda com esses espíritos. Por isso que a gente acorda de manhã, quando sonhei com a minha mãe, com meu pai, com a minha vozinha, não sei com quem que desencarnou e tal, a gente tem determinados sonhos aí. E aí, na questão 630 do Livro dos Espíritos, desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Se a gente for estudar a morte muito precisamente, muito profundamente, nós vamos começar a gostar dela. Nós vamos começar a gostar, é verdade. Já o dissemos, a resposta do Espírito da Verdade, já o dissemos, o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas suas provas. Sem isso, muito frequentemente ele se entrega ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu orientamento. Quando um perigo o ameaça, ela o adverte de que deve aproveitar o tempo que Deus lhe concede. Mas o ingrato rende geralmente graças à sua estrela, em lugar do Criador. Estrela ou sorte, qualquer coisa assim. Aí é que está. Então,
a morte parece ser uma coisa positiva. E é, a gente sabe o que é, nós espíritos sabemos. Mas por que esse tal receio? Desejo de viver. Senão, se eu perdesse essa coisa instintiva de defender a minha vida, as pessoas desencarnariam mais novas ainda. Ou promoveriam situações favorecendo o seu desencarne. Aí, no Céu e Inferno, no capítulo 2, o medo da morte, se eu gosto muito da morte, eu começo a gostar, olha o que Kardec coloca lá. Eis o lado providencial da questão. É prudente não ofuscar o homem cuja razão não está ainda sólida o bastante para suportar a visão demasiado segura e atraente de um futuro que o faria negligenciar o presente, que é necessário ao seu tratamento material e espiritual. Então, se eu gosto muito da morte, eu falo, então eu prefiro ir embora. Por que prefere ir embora? Não é sempre prefere ir embora. Eu preciso aproveitar. Eu lembro aquele ensinamento de Emmanuel, né? Emmanuel disse que eu deveria cuidar do corpo como se ele fosse durar eternamente e cuidar de mim, espírito, como se fosse desencarnar amanhã. Buscar a evolução cada vez mais rápida e cuidar do corpo. Agora, se nós tivermos condição de cuidar do corpo e negligenciarmos os cuidados, nós vamos responder por isso. Porque daí passa a ser aquilo que o pessoal fala de suicídio indireto. Suicídio indireto. Eu estava fazendo um estudo com o mês passado. O mês passado foi o mês Lilás, né? O que é o mês Lilás? Conscientização de violência contra a mulher. Tentar lutar para acabar com a violência contra a mulher. A mulher ninguém sabe isso de cor. Porque nesse mês, pelo menos, o marido gritou, vai. Mês Lilás. Era sua aí. Vocês sabem quantas agressões a mulheres nós tivemos no Brasil de janeiro a junho? Pode procurar, está na estatística. 86 mil que foram denunciadas. E as que não foram denunciadas? É isso? Passa de 100 mil. Passa de 100 mil. Eu acredito que sim. Pelo que a gente conhece da realidade do nosso país, passa de 100 mil. Mas são 86 mil, né? Um outro detalhe: em 2023 foram 1.449 feminicídios no nosso país. 25 não tem, em 23. Em 2024, 1.459, aumentou 10. Então a tendência estatística, se a gente pegar todo o histórico, é que agora aumenta. A gente precisa valorizar a vida de uma forma bem interessante. E em relação ao suicídio, quantos suicídios acontecem no mundo por dia? Quem sabe? 1 a cada 39 segundos. 1 a cada 39 segundos. E é o único crime inafiançável perante a lei de Deus. Sabe quantos acontecem no Brasil por dia? 38 por dia. Nós não ficamos sabendo. Sabe quantas pessoas desencarnam, deixam de viver na Terra, em acidentes de trânsito por ano no Brasil? Só procurar as estatísticas, mais de 60 mil por ano. Nós matamos aqui muito mais que guerra. Matamos, porque nós estamos no trânsito aí, não é? O trânsito é violento. É só em Sorocaba que é diferente. Em Sorocaba a gente para na esquina, um fica falando com o outro e ninguém vai. Vai você, não, vai você. É uma educação no trânsito maravilhosa. Sorocaba, não é assim? Sorocabano, por exemplo, não gosta de andar devagar do lado esquerdo. Eu fiz uma viagem há uns 10 anos atrás à cidade de Ubatuba. Encontrei daqui até Ubatuba 5 carros devagar na estrada do lado esquerdo. Infelizmente, conterrâneos meus. Agora está difícil mudar a placa, não está bem. Voltando, eu encontrei 3. Até um trecho. Depois encontrei um quarto. Os 3
conterrâneos meus. O último não era devotorantim. São situações que nós encontramos. Por quê? Porque é uma questão, né, essa coisa de levar vantagem. Você quer conhecer o estado psicológico de uma cidade? Vê o trânsito. A gente vê o estado. Uma vez eu falei numa palestra numa cidade longe daqui, já brincando assim, estava, acho que tinha umas 600 pessoas aqui no lugar. Eu falei assim: você quer conhecer a cabeça de alguém? Abre o armário. Pega o armário da pessoa e abre. O armário é parecido com a cabeça. A mãe fazia assim para a filha. Acho que o armário da menina não era meu. Estava no contexto da palestra, por isso que eu falei. Agora a menina chegou roxa, dando por lá para o lado da minha. Vamos lá. Nessa questão do suicídio, nada justifica espiritualmente a tirada da vida do corpo. No capítulo 11 do livro A Gênese, que é a Gênese espiritual, nós encontramos uma coisa que o espírita tem que saber de cor. A morte do corpo é que determina a saída do espírito. Porque o espírito é a parte inteligente. O corpo morreu, ele vai embora, sabe que vai feder? Vai embora. Não é isso? Nós vamos embora. Porque tem gente que acha que o espírito sai para o corpo morrer. Não. O corpo morre para o espírito sair. Então, quando nós estudamos mediunidade, baseado em física quântica, toda aquela coisa, o pessoal fala: ai, mas o espírito sai do corpo. Qual é o processo de formação da gênese corporal? Está lá no livro A Gênese. Desculpa, o que eu estava falando antes do capítulo 12, o capítulo 11, que é a Gênese. Na Gênese corporal, do corpo físico, Kardec diz uma coisa bem interessante. Ele diz que praticamente é o próprio espírito que constrói o seu corpo na reencarnação. Eu construo o meu corpo. A mãe, logicamente, presta o ventre como válvula máter. Mas sou eu que fabrico o corpo. Porque as minhas necessidades espirituais são lançados no ventre feminino mais de 200 e menos de 300 bilhões de espermatozoides. Não existe nenhum igual ao outro, a ciência não vai comprovar. Na necessidade espiritual da interface que se completa do espírito unido com o seu perispírito ao corpo, perispírito e espírito da sua futura mãe, gera um fenômeno eletromagnético que atrai o espermatozoide adequado para as necessidades do espírito. Então, se alguém reclama que tem um corpo que não é muito bom, um corpo meio defeituoso, um corpo meio assim, não precisa reclamar para Deus. Porque não existe ninguém imperfeito na Terra, nenhum corpo. Todos os corpos são absolutamente perfeitos para a nossa necessidade espiritual. Até aquele caso lá de paralisia cerebral. É o corpo perfeito para as condições do espírito evoluir. Nós precisamos estudar, nós precisamos aprender para poder ajudar, para poder divulgar. Então, esteja em que condição estiver, suicídio, nós temos que falar muito de suicídio. Suicídio nunca. Primeiro, o mínimo que acontece, pode ser o problema que for, o mínimo que acontece é aumentar 50% o problema. No mínimo aumenta 50%. Mas aumenta eu. Você acha que vai se livrar? Não, pior. Não se livra. Por isso eu, por exemplo, se alguém ligar e falar que desencarnou, eu levo na boa. Desencarnou, sou espírita, estudo. Agora, se falar para alguém que cometeu suicídio, eu fico chocado, me choca um pouco. Então, seja quem for, eu não conheço. O filho, o primo, fulano, né? O compadre do primo, do vizinho, da rua de cima, do bairro de baixo, sei lá, porque cometeu suicídio. Eu paro, eu vou de velho, eu dou um jeito de fazer uma prece. Porque o suicídio é muito grave. Nós temos que estar aí, nós temos que lutar para divulgar essas coisas. E daí vem aqui, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedires a Deus para os abençoar, sentireis que vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras, que vos mostram um futuro prometido pelo soberano Senhor. Onde está o meu ente querido agora? Todos os meus entes queridos que já foram embora, onde eles estão? Se estão no meu pensamento, estão comigo. Nós não nos separamos. Os corpos se separaram, mas os espíritos não se separam.
E ainda assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu vi um cara tirando sarro de Jesus essa semana no Instagram. Ele contestando Jesus preso ao madeiro, infamando isso. Um dos companheiros tinha 3 cruzes. Havia 3 cruzes. Um dos companheiros dele de cruz disse assim: chama seu pai, que é o rei lá, para ele vir com o exército livrar a gente, provocando Jesus na cruz. Jesus em silêncio, sofrendo. De repente o cara do outro lado disse: fique quieto, Senhor, eu reconheço, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, eu me arrependo e peço perdão. E Jesus disse: fique tranquilo, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. O reino dos céus não é um lugar que nós desenhamos. Se separou do corpo, não tem muita capivara longa, já é reino dos céus. Se a capivara não for muito comprida. Então são situações que nós espíritas precisamos estudar cada vez mais. Acho que eu tenho uns 15 temas sobre a morte. Nós precisamos estudar, falar. Tem muita gente sofrendo desnecessariamente pela morte de um ente querido ou pela sua própria morte, a morte do seu corpo. Nós não morremos. Os nossos corpos é que morrem. É sonho de consumo. Todo mundo quer uma roupa nova, uma casa nova, um carro novo, um marido novo, uma esposa nova, todo mundo quer uma coisa nova, não é? Vai passando. Chega uma época, o corpo morreu. Daqui a pouco, o papai do céu vai dar um jeito, vai arrumar uma mãe para nós, e nós vamos ter um novo corpinho. Alguém vai segurar a gente no colo, olha para mim e eu lá, careca, banguelo, desempregado, analfabeto e feliz. E alguém ainda me chama de bonitinho. Esse é o sonho de você. Novo corpo. Maravilhoso. Então nós vamos pensar bem que a morte, em muitos casos, é uma verdadeira bênção. Mas acima de tudo, é uma lei de Deus. E se é uma lei de Deus, nós precisamos conhecer, entender e aceitar. Daí a gente diz: Senhor, obrigado por sua misericórdia infinita para conosco e com todos os nossos entes queridos. Nesse momento, lembramos-nos de algum deles que estejam presentes no nosso pensamento e agradecemos pela convivência que tivemos, que possamos lembrar e ter saudade, mas que a lembrança seja dos bons momentos, das oportunidades de evolução, e que a saudade seja saudade de vontade de ver de novo, de encontrarmos, sabendo pela doutrina que nós vamos nos encontrar. Senhor, que eu esteja melhor preparado, que todos nós estejamos melhor preparados, mais equilibrados, mais harmoniosos, para que então, nos encontros e reencontros através do pensamento, nós possamos incentivar aquele que desencarna a readaptar-se da melhor forma possível e o mais rapidamente possível no mundo espiritual. Que não peçamos auxílio, que não fiquemos pedindo nada àquele que desencarna, mas possamos pedir a Deus: Senhor, ensina-nos a conhecer a vida, a respeitar a vida, conhecer a morte, respeitar a morte, mas acima de tudo, reconhecer que só morre o corpo e nós espíritos somos vivos, redivivos e quantas vezes forem necessárias, para que então, unidos em pensamentos, possamos, nesses momentos de união, ofertarmos uns aos outros um momento de paz, de tranquilidade, mas acima de tudo, na união dos pensamentos, que todos nós aqui possamos reconhecer que todos aqueles nossos entes queridos que já partiram, se estão conosco em nosso pensamento, é porque existe amor. Se existe amor, unimos-nos ao pensamento deles, aos nossos e de todos os outros espíritos que aqui estejam. E esse pensamento, partindo em todas as direções, por onde quer que passe, seja capaz de conceder pelo menos um instante de paz, carinho, amor, fraternidade, fé e, acima de tudo, esperança, para que sejamos dignos de nos reconhecermos como irmãos uns dos outros, filhos de Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado pela atenção. Até nosso próximo encontro.